Então, boa tarde a todos. Na aula de hoje, a gente vai usar aqui a nossa ferramenta Webex, né? E a gente também vai passar depois um link para vocês acessarem uma página que a gente vai tentar fazer uma parte de interatividade. E na hora que para acessar esse link vai ser disponibilizado aí no chat de vocês, tá? Então, vamos fazer aí a nossa apresentação. Eu sou Simone Sievert. Trabalho na divisão de satélites e sensores meteorológicos, trabalho nessa divisão na área de pesquisa, e para mim é um prazer enorme estar aqui falando para vocês um pouquinho daquilo que a gente trabalha e vivencia no dia a dia. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Esther Regina Ito. Podem todos me chamar como Regina, eu prefiro. Eu sou meteorologista, eu tenho mais de 20 anos aí de experiência profissional, tanto na área de previsão de tempo, também previsão de clima, e atualmente, assim, nos últimos quase 7 anos, eu trabalho na divisão de satélites, mais voltados realmente com foco para meteorologia. Tá? Hoje a gente vai dar uma aula assim muito voltada para a meteorologia mesmo, a gente falar de vários conceitos. Mas antes a gente queria fazer uma dinâmica com vocês. O Fábio deve passar aí para vocês o link do Slido. Não sei se todos conhecem. Basta vocês pegarem esse link, abrir no browser aí, quem ainda não fez, tá? Vai ter uma perguntinha. Então, espero que todos aí acessem. Vai ter uma perguntinha. Eu vou pedir para cada um aí responder. É super simples, rápido, tá? Quem não conseguir responder, tudo bem, gente. Tá bom? Vamos dar só alguns segundos mais aí, porque é uma coisa bem rapidinha, só para a gente se aquecer aqui, tá? Não fechem, tá? Esse link, deixem aí quando a gente voltar aqui no Webex, porque em alguns momentos ao longo da apresentação a gente vai pedir para vocês retomarem esse link e aí vocês vão visualizar outra pergunta e assim vai, tá bom? Estou vendo aqui o pessoal respondendo, bacana. Legal, gente. Como a gente está com muito material hoje, a gente vai até passar meio correndo falando, vocês desculpem, mas a gente quer abordar vários assuntos legais. Tá? Eu vou encerrando já essa atividade, só para a gente não ficar, né, perder muito tempo nisso. E agora a gente vai ver o resultado. Vocês devem estar vendo aí na tela. Né? A grande maioria do público hoje que respondeu está no Sudeste, né? 41% das pessoas que estão nos ouvindo, e em todo lugar, o pessoal do Nordeste, 25%. Depois o Sul, 14%, o Norte com 11% e Centro-Oeste, 9%. Legal, gente. Então, exatamente. Depois a gente Estamos aí com retoma ele. uma bom número, né, Esther? Pois é, legal. Então, falar para vocês, isso, para falar para vocês, para dar uma ideia, né, do que a gente vai tratar nessa aula, a gente dividiu ela basicamente em 3 módulos. No primeiro módulo, a gente vai falar de alguns conceitos introdutórios. No módulo 2, nós vamos aí trazer casos meteorológicos utilizando imagens de satélite, e a gente espera aí que vocês realmente gostem dessa parte do módulo 2, porque aí a gente vai pegar todo aquele conhecimento que a gente viu nas aulas anteriores, né, das aplicações, do uso do sensoriamento remoto, canais, e nós vamos aí fazer a dinâmica de mostrar esses casos utilizando esses conhecimentos aí que foram vistos nas 3 primeiras aulas. E, se a gente tiver no tempo, a gente vai ainda falar de algumas atividades no INPE na área de satélites meteorológicos. Bom, quando falamos de tempo, né, e de clima, a primeira coisa que vem na nossa mente são os elementos meteorológicos, como a temperatura do ar, a umidade relativa, a velocidade e a direção do vento, a chuva, que nós aí na meteorologia chamamos mais de precipitação, da pressão atmosférica, da radiação solar, e existem vários outros termos aí que a gente utiliza para descrever essas condições meteorológicas. Bom, mas existe uma diferença naquilo que a gente denomina o que é tempo e que é
clima, tá? Se eu perguntasse a vocês, vamos fazer o seguinte exercício. Olhando pela janela, aí na sua região, né? Em uma palavra, diga como está o tempo aí fora. Se a gente de novo entrar lá naquele link do Slido, né, que a Esther colocou, lá tem uma outra pergunta para vocês, né? Aí tem gente já colocando quente, ensolarado. A gente também colocou essa pergunta lá no slide, quem quiser pode ir lá perguntar, mas já vi aqui tem né, no chat, chuvoso, nublado, ensolarado, frio, quente. Aí, olha só, a gente sai de regiões, né, que estão aí nublado para chuvoso, dada toda essa dimensão grande que nós temos aí no país, então nós temos várias condições meteorológicas aí ocorrendo. Então, o que nós acabamos de descrever agora, cada um para a sua região, é isso que nós chamamos de tempo, esse estado momentâneo das condições atmosféricas. É aquilo que a gente acabou de descrever no momento agora. Então, nós estamos referindo a essas condições em relação a tempo. Mas também a gente pode ter a relação do tempo para agora e também para o que vai acontecer, não nesse exato momento, mas o que vai acontecer nessa manhã, né? O que aconteceu nessa manhã, o que vai acontecer nessa tarde, nessa noite, também nos próximos dias e até a próxima semana. Aqui é um exemplo, por exemplo, nesse slide que eu mostro a previsão numérica de tempo, né? Para os próximos dias aí. E aonde o dia que eu consultei foi no dia 30/11, né? E aí essa previsão, ela efetivamente ocorreu aqui na nossa região, né? Então, a previsão do tempo, ela é uma informação bastante importante, né, para o nosso dia a dia, e as previsões que a gente observa na previsão do tempo, né, que a gente observa aí que é muito debatido nos meios de comunicação, até ganham aí horários nobres da televisão para falar sobre a previsão do tempo, são utilizando também, né, de várias ferramentas, várias tecnologias, mas uma das tecnologias muito importantes na previsão do tempo são as imagens de satélite, né? E o tempo a gente pode mudar de uma hora para outra. Não sei como estava aí na sua região essa parte da manhã, mas aqui estava bastante quente. A gente via o sol aí, algumas áreas de sol bastante de áreas abertas, né, no tempo. E de repente agora a gente já está entrando aí num tempo com bastante nuvens no céu. Então o tempo muda de uma hora para outra, passando de calor a frio e seco a úmido. E vocês vão lembrar que uma das informações de um tipo de órbita que a gente utiliza e que na primeira aula, né, o professor falou muito bem e deu bastante, né, fico bem contente, ele já deu essa ênfase, que são os satélites geoestacionários, que são aqueles satélites que estão observando fixamente a mesma região do planeta e olhando constantemente as condições, né, ou os elementos daquele alvo, né, daquela área de cobertura do satélite. Por quê? Porque o tempo pode mudar de uma hora para outra. Então, a gente precisa de uma alta resolução temporal para a gente poder acompanhar. E o clima a gente já define ele um pouquinho diferente, né? O clima está associado com as características típicas das condições meteorológicas de uma determinada região e época do ano, né? E o clima, ele é definido principalmente em termos de várias variáveis, mas as mais importantes é temperatura e chuva, né? É muito comum a gente falarmos assim, tal estação, tal época do ano, nós temos a estação chuvosa, né? Ou a estação seca, né? Então, o que a gente está fazendo aí é uma descrição climática, né? Não está realmente associado com o sol do dia de hoje, mas uma média ao longo de vários tempos, né? E aí a gente pode também estar associado com as estações do ano, né? Muito comum a gente ver nos nossos livros aí de geografia, fazendo essas descrições climáticas, né? E aí, por isso que a gente fez essa dinâmica inicial, perguntando como está o seu tempo aí, né? Então, isso vai depender muito das condições climáticas locais, né? E a gente vê, né, que nessa pergunta que a gente fez aí inicialmente, existe várias diferenças aí do tempo, né, ao longo das regiões. Por quê? Porque são características climáticas distintas, né?
E aí eu coloquei só dois tipos de clima, né, que tem aí sobre o Brasil, o clima semiárido, que geralmente estão temperaturas altas durante todo o ano e com chuvas irregulares, e esse clima mais subtropical, mais associado aí à região mais sul, como aí Curitiba, que é úmido, com 4 estações do ano relativamente definidas, né? Então, a gente faz essa diferença entre o tempo e o clima. E baseado nisso, né? Então, se a gente tem essas definições de tempo e clima, se a gente está querendo fazer uma previsão dele, do tempo e do clima, a gente vai usar então a palavra previsão, porque nós estamos querendo saber o que está associada, né, com as questões futuras das condições meteorológicas, né? Se fazemos uma previsão para as próximas horas, para os próximos dias e para as próximas semanas, nós estamos chamando isso de previsão de tempo. E se estamos aí avaliando, né, quais são as condições que estarão aí para o próximo semestre ou para o próximo trimestre, né, nas questões de meses aí, décadas e séculos até, nós estamos falando da previsão climática, tá? Para a gente poder falar sobre a previsão climática, nós precisamos também entender, né, além dos elementos, entender como o sistema terrestre ele funciona. E aí, quando a gente fala do sistema terrestre, do sistema da Terra, a gente precisa compreender essa relação que existe entre a superfície e a atmosfera. E essa figura, ela ilustra os principais processos de interação. Então, tem a atmosfera, né, que é composta pelos gases, pelas nuvens, mas a superfície também é um processo bastante importante da gente compreender, né? Então, esses monitoramentos que são realizados através do uso do sensoriamento remoto, eles são essenciais para a gente poder também entender as questões de tempo e questões de clima, porque existem relações que ocorrem entre a superfície e a atmosfera. E quando a gente está falando de superfície, né, a gente já pôde acompanhar nas aulas anteriores, a gente está falando das questões de solo exposto, solo com vegetação, das regiões de floresta, também as questões do oceano. E essas flechinhas que a gente está colocando aí, essas setas, né, são as interações. Então, a gente precisa também entender as questões das interações. E as informações de satélite, ela vem trazer essas informações a gente poder entender, tá? Além disso, né, para a gente poder conhecer essas interações, é necessário, então, ter um sistema de observação global da Terra, e para isso a gente precisa de várias tecnologias, né? Das tecnologias aí, como são mostradas, algumas delas nessa figurinha, nós temos aí aviões, né, que estão aí coletando informações meteorológicas, boias sobre o oceano, existe também navios de tempo, também coletando informações, as estações meteorológicas com instrumentações, radar meteorológico e o grande tema dessa aula, que são os satélites. Então, a gente tem, para a gente poder conhecer o sistema e fazer as questões de previsão do tempo, a gente precisa de todo esse conjunto de observações. Quanto mais observações nós temos, e para uma região bastante extensa, né? Porque a meteorologia ela não tem fronteiras, a meteorologia, né? O impacto lá, você tem uma questão de uma frente fria vindo das regiões do polo, elas vão ter influências aí sobre grande parte do país. Então, a meteorologia precisa monitorar da onde que está vindo essas frentes, né? Então, são várias informações, né? Oceanos são importantes, os continentes, florestas, e aí a gente já começa a perceber da dificuldade que existe com as questões de estações ou de sistemas sobre a superfície, né? Então, o satélite vem nessa direção da gente poder olhar com maior cobertura espacial das informações para a gente poder integrar nas questões de tempo e clima. Bom, nós falamos aí das questões do satélite, né? Que são aí ferramentas importantes para a gente observar. E aqui eu só nós colocamos essa figurinha aqui, que mostra as diversas camadas atmosféricas, e lá embaixo mostra lá talvez o Monte Everest, né? E as informações que nós estamos querendo determinar são as informações que ocorrem muito a nível da superfície ou das camadas atmosféricas próximo à superfície, onde a nossa vida acontece, né? E que são aí abaixo, né? A gente sempre está tentando ver abaixo aí da estratosfera, junto com a meteorologia, né? Então, só para ter aí uma ordem, né? Da gente tentar aí olhar uma ordem de grandeza, voos comerciais geralmente está em torno de 10, 12 quilômetros.
E os satélites de órbita polar estão acima de 600 quilômetros, né? Então, são satélites, observações que estão querendo aí inferir informações muito próximas dessa região, né? Bom, dos satélites de órbita polar, que a gente falou ali no slide anterior, são aqueles que estão mais próximos do planeta, né? Que aí é representado nessa figura por, por essas trajetórias aqui, né? Que mostra aqui o planeta Terra e essas trajetórias, ou essa questão das órbitas aqui da órbita polar, né? E os satélites geoestacionários, que são aqueles que a gente utiliza bastante, e a gente vai mostrar algumas imagens depois para vocês, né? Com alguns estudos meteorológicos, casos interessantes, utilizando esse tipo de imagem, né? O satélite geoestacionário. Que são esses que estão aí nessa órbita em azul. E a gente vê que o sistema, o conjunto de observações, ele é bastante extenso. Vários países têm satélites, né, em órbita da Terra para monitorar as questões de tempo e de clima, né? Várias agências também espaciais. Então, esse sistema ele é bastante também complexo, bastante observações. Bom, como eu mencionei anteriormente, a gente tem as observações a nível de superfície e camadas bastante próximas, né? Por exemplo, as estações meteorológicas, só para a gente ter uma ideia do que elas observam, são essa primeira figurinha que vocês olham nesse slide, que mostra uma casinha toda branca, né? Aí nós temos um conjunto de instrumentações, tá? Esses instrumentos que ele mexe, temperatura mínima, temperatura máxima, vento, pressão, radiação, várias variáveis. E essa outra figura que vocês estão olhando aqui, que tem um balão, tem um tipo de instrumento que nós chamamos de radiosonda, que ele acopla, né, esse balão acopla uma caixinha que tem instrumentos dentro dela. E esses instrumentos, eles são de temperatura, basicamente umidade, também pode ter vento. E esse balão, você coloca gás hidrogênio e você solta ele. E ele vai levantando e ele vai medindo em vários níveis da camada atmosférica as temperaturas e a umidade. Né? Então, como eu falei para vocês naquele slide, né, a gente está muito interessado nas condições que ocorrem na superfície e também nos níveis logo acima. Né? E com imagens de satélite também é possível obter informações sobre a temperatura, a umidade, mas os dados de superfície são as nossas referências. Né? A gente usa de referência até mesmo para a gente poder conferir se o satélite está fazendo um serviço bom ou não, né? Se ele está realmente, aquele método que você usa para estimar também essas variáveis meteorológicas se funciona muito bem. Então, a gente diz que as observações de nível de superfície, elas são as nossas referências. Né? E os satélites, então, eles complementam. Aqui, eu coloquei essa figurinha para vocês, esse mapa, que mostra as estações meteorológicas do Brasil, de uma das redes, né, da rede do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, com cada um desses pontinhos que vocês estão observando aí, são as estações. Olha só, do lado esquerdo, a gente coloca aí quais são as variáveis, né, precipitação, temperatura, umidade, que essas estações ali, elas estão observando, né. Então, a primeira coisa que a gente vê é que, em termos aí do Brasil, tem várias áreas que nós não temos dados de estações meteorológicas, né? Como aí o Mato Grosso, Rondônia, o Pará, o Amazonas, né? As regiões aí também de oceano, bastante difícil a gente ter aí estações meteorológicas também, né? Precisaria de vários navios para você ter. Então, uma coisa bastante cara, né? Então, essa é o que a gente tem. A gente tem essa como a verdade terrestre, né? A nossa verdade, a nossa referência das informações meteorológicas, porém, elas são bastante esparsas, né? Com relação à sua cobertura espacial. Aqui também eu coloco mais uma figurinha da rede de distribuição global de redes de radiosonda, que são, né, são esses instrumentos lançados principalmente pelos aeroportos, porque os aeroportos também estão interessados, né, nas condições do tempo, né, dos perfis verticais, principalmente, né, realizados voos, então é importante essas informações. Então, aí tem esses pontinhos. Então, essas são as observações que são realizadas a cada 6 horas, geralmente é lançado um balão desse e coletadas as informações. O que a gente observa agora em termos globais? Né? A gente observa ali, nós temos as regiões do oceano, sobre o Brasil na verdade, e a África, ou até mesmo os países aí mais desenvolvidos, nós temos muito poucas
estações de radiosonda, né? Agora vamos tentar, agora no próximo slide, eu vou mostrar para vocês por satélite. Se por satélite também posso obter essas informações, qual seria a cobertura de um único satélite durante essas 6 horas? Então, aqui nós temos aí, né, a região de cobertura, essas aqui são as passagens do satélite, é feito aí um mosaico, durante 6 horas, né, você faz um mosaico dos vários instantes, nessa duração das 6 horas, e é isso que a gente estaria obtendo das informações das informações de satélite. Então, observe que com um único satélite, a gente já tem aí as áreas, principalmente as questões dos oceanos. Mas a gente vai lembrar, né, naquela figurinha, que nós temos não somente um satélite, nós temos vários satélites, né? O mesmo tipo de sensor em vários satélites de órbita polar, né? Então, os satélites de órbita polar também são ferramentas essenciais para o monitoramento meteorológico, principalmente nas condições que a gente, né, analisa para modelos, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui a passagem de 3 satélites de órbita polar durante 6 horas. Olha só, né? Então, aqui possível você ter uma maior cobertura das informações, né? Então, o satélite, ele é uma ferramenta que mostra, né, a questão da cobertura, ele é possível, né, você ter aí informações sobre várias áreas que seriam difíceis de você colocar instrumentações. Bom, para a gente poder conhecer o sistema ou observar, né, se a gente conhece e a gente consegue observar, é possível, então, modelar e prever o estado futuro do tempo e do clima. Mas, para isso, a gente precisa de modelos meteorológicos, tá? Bom, modelos meteorológicos, como eu já defino nessa slide, são um conjunto de equações físicas e matemáticas que simulam o comportamento do sistema superfície e atmosfera com a finalidade de prever seu estado futuro. Naquela figurinha que eu mostrava as setas das interações que ocorriam na atmosfera e a superfície, esses modelos meteorológicos, eles vão tentar simular aquelas condições. Por isso que conhecer é importante, né? E eu coloquei aqui uma equação. Não se assustem com a equação aqui, porque ela parece feia, mas ela não é tão horrível assim, tá? Que é a equação, aquilo que nós aprendemos com os nossos professores de física. Força, né? Se a gente vê ali, a gente descreve ela em termos de densidade, mas a velocidade do vento, né? Como essa aqui a equação, né? A velocidade, a variação do vento no tempo, né? É a aceleração. Se você tem aqui uma densidade, né? Que é massa, mais ou menos, massa sobre volume, nós temos aqui a força, aquilo que nós estudamos com os nossos professores de física. Aqui é outra força, aqui, né? A força de massa vezes a gravidade, força-peso, né? Aí os nossos professores aí podem falar, né? Melhor. Essa aqui é uma das equações que estão lá dentro do modelo, né? Então, e aí existe várias outras equações para descrever aquelas interações daquela figurinha anterior do sistema da superfície e atmosfera. E os modelos, eles vão tentar, aqui nós temos o globo, né? E se vocês verificarem nesse globo, aí tem umas caixinhas, né? Uns quadradinhos. Então, o modelo ele vai tentar resolver essas equações para cada um desses quadradinhos, né? Assim como nós temos em satélite os pixels, nós temos a grade, no caso da modelagem, né? Então, e além da gente, né, analisar, a gente também modela também, não só a nível numa questão mais numa superfície plana, a gente também analisa os diversos níveis verticais, né? Então, essa simulação permite realmente você fazer uma simulação de cada ponto do espaço, né? E nos diferentes níveis verticais. Bom, para nós conhecermos o sistema, observar ele e ainda gerar uma previsão, rodar esses modelos, nós precisamos de computadores que sejam velozes e que possam receber, processar esses dados, rodar o modelo para uma grande área, né, e prever o estado futuro. E para isso nós determinamos os supercomputadores, né? O supercomputador, então, ele é um computador com altíssima velocidade de processamento e grande capacidade de memória, né? Então, a gente tem vários dados observacionais, né, que são informações importantes, né, para a questão da meteorologia, e nós temos também os modelos. E aí nós temos esse supercomputador, o Tupã, que ele entrou em operação desde 2010, ainda está em operação no INPE,
né? E aí eu coloquei só umas figurinhas só para mostrar, né, de interessante, né, que vieram vários caminhões trazer esse supercomputador. Ele foi montado mesmo, né, dentro lá do próprio INPE de Cachoeira Paulista. Então, para a gente poder realmente fazer todas usar esses modelos matemáticos, a gente precisa realmente de computadores que sejam velozes, né? Senão não vai ser possível você prever dos próximos dias, né? Se não tiver essa velocidade, como você vai processar e vai fazer a previsão até 15 dias? Bastante difícil, né? Então, você precisa, sim, alta velocidade de processamento e grande capacidade de memória, né? Aqui, só para a gente começar a entender das questões da importância da modelagem e do satélite, eu coloco essa figura, tá? Eu vou explicar aqui ela bem devagarzinho, que fala sobre as qualidades das previsões, né? Sobre os anos, como se a gente tivesse a evolução da qualidade das previsões ao longo de todo o tempo aqui no caso de 1981 até 2017, tá? E nessas cores, eu tenho o que seria a previsão para 3 dias, previsão para 5, 7 e 10 dias. O que a gente observa é que, com o passar do tempo, as previsões elas vão ficando cada vez melhores. Ela vai aumentando, tem uma tendência de aumentar ao longo dos anos, né? E outra coisa aqui que vocês podem observar, que aqui no começo da série, né, a gente tinha uma linha para azul aqui, né, para 3 dias, nós temos aqui a linha superior e a linha inferior. A linha superior, ela está associada com o que era, naquela época, a qualidade das previsões para 3 dias no hemisfério norte. E qual era para o hemisfério sul? Observem que nesse primeiro período aqui que a gente analisa, a curva de cima sempre tem melhor performance ou melhor qualidade do que o hemisfério sul, né? E com o passar do tempo, a gente observa que essas duas linhas, hemisfério sul e hemisfério norte, elas tendem a convergir, né? Bom, uma das coisas, né, que realmente que fez essa evolução, dessa convergência, dessa melhoria das curvas, é a questão da modelagem, né? Então, a gente verifica que os modelos, eles foram incorporando cada uma daquelas interações, tá? Eu vou deixar esse slide aí, depois vocês dão uma olhadinha, né? Eles vão colocando aí nos desenhos, são próprios representativos, vão incluindo aí informações que vão sendo incluídas ou descritas nos modelos. E a gente observa, né, que os modelos eles vão tendo essa tendência, né, de melhoria da previsão. Mas o grande gap, né, a grande diferença que fez o salto entre o hemisfério sul e o hemisfério norte, dessas duas curvas aqui em azul convergirem, foi a questão dos satélites, né? Foi essa questão de você ter mais observações, porque o hemisfério norte já são países aí que tem bastante conjunto de observações muito mais complexos, né? Tem um grande investimento nessas informações meteorológicas de superfície, tem mais continentalidade também, então é mais fácil de você ter dados observacionais no hemisfério norte do que no hemisfério sul, né? A gente tem menor continentalidade, e é um aspecto difícil você ter dados observacionais, mas a partir do momento em que há essa evolução nos sensores e evolução de mais informações de satélite, isso fez que permitisse que a previsão do tempo ela fosse melhorando, e até agora, né, a gente está muito equivalente com a previsão no hemisfério norte, tá? E para a gente integrar esse caminho que a gente fez até agora, é que com informações de satélite a gente pode obter várias informações, nuvens, energia, superfície, ondas, né, atmosféricas, temperatura do oceano, pode monitorar o gelo, e essas informações de satélite são as informações iniciais para o nosso satélite. Sabe aquela informação que você precisa dizer para o teu GPS, aonde você está, para que ele possa te levar aonde você quer? São as informações de satélite, principalmente, que nos dá essa informação inicial, né? Então, o modelo, inicialmente, usa essas informações provenientes de satélite, que está monitorando grandes áreas, junto com informações de superfície. São informações iniciais para os nossos modelos. A gente também usa todo o histórico de informações, não só aquelas mais próximas da gente, né, do tempo da gente, mas todo o conjunto de informações também. Rodamos em supercomputadores, realizamos a previsão do tempo e geramos a previsão final para o usuário, né? E aí o usuário que vai utilizar essas informações para as suas aplicações. Então, aqui eu termino esse primeiro módulo da aula. Agora a Esther
ela vai passar o. Vou parar de compartilhar e ela vai agora compartilhar parte da aula dela. Ok, Simone, bacana. Vou colocar aqui na tela. Sim, pessoal. Espero que estejam vendo em modo de apresentação. Se não, aguardem uns segundos, que tem uma pequena atraso, né? Bom, como a Simone estava falando aí, né? Vou retomar desse ponto para mostrar para vocês como é que essas condições, né, da atmosfera elas influenciam a nossa vida, né? Então, eu vou mostrar vários exemplos aqui com o intuito de fazer uma aplicação, né, desses diversos dados observados e também dados de modelo, é, mostrando alguns casos bem interessantes, ocorrências meteorológicas recentes, né? Muitos de vocês devem lembrar de alguns que a gente vai tratar aqui. Vou tentar ser mais rápido, a gente quer bastante conteúdo. Só dar o slide aqui. Meu computador não estava colaborando. Bom, vamos iniciar um evento que houve. Essa foto não é aqui no Brasil, mas já explico. O que eu queria que vocês prestassem atenção, olhem lá no fundo, né? Como a atmosfera, o ar, parece mais assim, turvo, né? Esfumaçado, né? O que que é isso? Na verdade, isso foi uma imensa nuvem de poeira. É uma foto do Caribe, da região do Caribe. Foi uma ocorrência que houve no ano passado, em meados de junho do ano passado, né? E essa imensa nuvem, de onde que ela veio, né? Ela era tão imensa que ela pôde ser vista da Estação Espacial Internacional. Então, o astronauta ali olhou aquela nuvem imensa, que é essa grande massa acidentada, né? Vocês estão vendo nessa foto da Terra, esses elementos brancos são nuvens, né? Mas essa grande massa acidentada é essa nuvem de poeira imensa que tomou conta da região. E ela veio de onde? Para a gente vasculhar isso, analisar melhor, nada como uma imagem de satélite, né? O geoestacionário, como a Simone falou, no caso o GOES, ele é o que na nossa região vai dar informações bem interessantes, né? Esse daqui é um exemplo de um produto que faz uma combinação, é um produto RGB que faz uma combinação de vários canais, essencialmente no canal na banda do visível. Ontem a Beth falou sobre essa questão de combinação de canais, né, no RGB, e basicamente isso é um produto, né, que usa essa filosofia para o quê? Para a gente destacar. Na verdade, esse produto, o Natural Polar True, ele tem assim a função de simular a visão da Terra, como se fosse uma foto, né? Realçando o que é oceano, o que é terra, o que é nuvem, né? Tudo que está aqui aí é nuvem. Mas nesse caso aqui, a gente consegue ver essa pluma que é de poeira e que tem origem na África, na verdade, é a poeira do Saara. Então, nesse evento que eu levantei, esse evento ocorreu o quê? A gente teve a poeira do Saara ali, por processos físicos, essa poeira foi elevada na atmosfera, né? E devido à situação que a gente tinha naquele período, essa pluma de poeira, ela pode ser transportada para o Atlântico, essa imensa pluma, né? Ela foi transportada para o Atlântico, ela, no caso até ela atravessou o Atlântico e dias após ele chegou, essa pluma pôde chegar até a América Central, pegou também algumas áreas do norte da América do Sul, que a gente vê aqui no mapa, né? E foram vários pulsos, né, de pluma surgindo na África e propagando, e migrando, se transportando ao longo do Atlântico, do Oceano Atlântico. Esse é um processo natural, né, que ocorre sem influência humana, sempre ocorreu, e ele é fundamental também. Por quê? No caso, por exemplo, da Amazônia, né? Ele é uma importante fonte de sedimentação para a floresta, né? Então, faz parte de todo o nosso sistema climático, tá?
Um outro produto que também derivado do satélite, dos canais do GOES, né, que usam essencialmente as bandas mais do infravermelho. É um RGB chamado DUST, que tem, né, o próprio nome já diz, a principal função dele, além de olhar os topos de nuvens, a gente consegue realçar direitinho, assim, essas plumas de poeira, que estão nessa cor aí, pink, né, bem forte. Então, é o mesmo caso que eu mostrei, né, naquela lanterna anterior, e mostra essa propagação aí, quadro a quadro, né, mais ou menos a cada 4 ou 2 dias aí, essa propagação dos pulsos vindo em direção à América, propagando para o oeste. Outro jeito também de a gente monitorar e também tentar prever esse tipo de elemento, né? No caso aqui eu vou mostrar para vocês, eu estou mostrando a vocês, tanto dados que são provenientes de modelo, né? Então são dados numéricos, é um modelo europeu, e também tem dados meteorológicos aqui que é de vento, né? Então, no exemplo, foi possível monitorar e tentar até prever como que essa pluma de poeira poderia se comportar ao longo do tempo e prever até, de repente, a abrangência e o período que ela ia chegar, né, e onde ela ia chegar. Então, no caso aqui, a gente vê esse transporte ocorrendo também ao longo do Atlântico Norte, né? E o vento é muito importante, é interessante a gente olhar essas duas coisas juntas, porque o veículo que leva essa poeira é justamente o vento, né? No caso aqui, a gente aliou o modelo meteorológico, que dá a previsão de vento, a esse material particulado, que denota aí a poeira do Saara. Esse caso foi bem interessante, ele até teve bastante demanda, né, na instituição, muita imprensa entrando em contato, querendo saber o que tinha acontecido, porque o caso foi bastante difundido na imprensa, né, as pessoas perguntando, nossa, mas, né, porque foi possível, como vocês viram naquela foto inicial, ver até uma pessoa, um observador no solo, viu aquilo, né, ele viu aquela nuvem, aquele ar esfumaçado, né, cheio de poeira. Então, causou bastante repercussão. A gente fez uma nota técnica no período lá, em que estava havendo essas requisições, e essa nota técnica foi até publicada no site, né, do INPE, para tentar ajudar a esclarecer quem estava procurando informações. Bom, aí voltando aqui para a América do Sul, né, agora um período mais recente. Esse evento que eu vou mostrar agora, ele ocorreu em outubro, meados de outubro agora, e a gente vai ter mais atenção ali no caso da Argentina, tá? Aqui eu estou mostrando uma imagem de satélite, um RGB também, que chama TrueColor, que usa essencialmente canais da banda do visível também. Só que esse satélite seria, na verdade, uma montagem, né, de várias passadas do satélite polar chamado NPP. Bom, aqui a gente vai dar uma atenção especial para essa região da Argentina e a gente vê, só para a gente se situar, nesse dia que a gente tinha um sistema, uma frente fria avançando pela Argentina. A gente vai fazer um zoom aqui, vamos olhar melhor nessa região, o que ocorreu. Aqui é uma animação, tá, desse RGB, que também é bastante interessante, porque a gente vê essa massa. Bom, primeiro a gente está vendo aqui a frente fria, a nebulosidade associada a ela, avançando. E na frente dela a gente vê um arco, né, levantando aí pelo ar, levantado pelo ar, e reparem nessa coloração, né, aqui nessa região de céu aberto, né, que a gente tem essa presença de muita poeira sendo levantada. Na verdade, está sendo levantada do solo. E aqui, no caso, a visualização via satélite favoreceu, porque essa região estava com céu claro. Então, a gente conseguiu ver, inclusive, olha, essa tempestade de poeira que estava sendo levantada por conta do avanço da frente fria que estava vindo lá do sul e avançando nessa região aqui de Córdoba. Se a gente pegar alguns dados de superfície, então isso aqui são mensagens meteorológicas, tá? Foi no caso que foi tirado do aeroporto lá de Córdoba, na Argentina, naquela região onde estava ocorrendo aquela tempestade, né? E aí a gente pode ver, traduzindo aqui, são vários códigos, várias informações meteorológicas, mas que a gente pode tirar. O observador lá no local,
principalmente em torno de 18, final da tarde, observou tempestade de poeira, né, mesmo lá no chão, ele conseguiu ver isso, e as rajadas de vento foram muito fortes, chegaram aí na casa dos 100 quilômetros por hora. Né? Então, formou realmente uma tempestade de poeira ali. Né? Horas mais tarde, isso foi diminuindo, a poeira foi baixando, né? Começou a chover, veio chuva horas mais tarde, isso ajudou a limpar um pouco o ar. Né? Mas não foi só poeira que estava agindo aí nessa situação. Né? Então, voltando àquela imagem mais aberta da América do Sul, além da imagem de satélite, a gente também consegue ver um produto de satélite que mostra focos de calor. Né? Então, todos esses pontinhos amarelos e cores quentes, né? Quanto mais cor avermelhada, mais forte é a energia irradiada por esse foco de calor. Né? Então, a gente tinha muita queimada aqui nessa região. E o que ocorre? Na meteorologia, quando a gente tem um sistema, uma frente fria avançando dessa forma, antes dela chegar, os ventos viram de norte. Então, a gente tinha todo o fluxo de ar de norte vindo, trazendo mais, né, a condição, a fumaça das queimadas para essa região aqui também. A gente vai ver uma outra situação bem interessante mais à frente, que tem a ver com esse processo. Bom, aí a gente vamos começar a olhar também dados de modelo, né, para tentar prever essa situação, caso fosse uma situação que a gente estivesse vivendo hoje, né? A gente, aqui no lado direito, vocês podem ver, esse é um campo de modelo meteorológico que mostra vento em superfície e ele pegou até relativamente bem o comportamento dessa frente fria. Então, à medida que essa frente fria ela foi avançando, ela foi virando vento de modo a soprar de sul. Tá? Então, esse sinal dessa frente fria, está sendo marcado bem aqui nessa imagem, casa mais ou menos com a situação observada, real, né, que a gente viu na imagem do satélite. Então, o que eu quero dizer com isso é que é possível prever, né? Porque se o modelo está bem ajustado, está conseguindo visualizar essa situação, a gente consegue olhar o modelo e consegue prever horas até, né, algumas horas depois, até o dia seguinte, o que pode acontecer aí. Bom, ainda nessa situação, mas já no dia seguinte. No dia seguinte, essa frente fria ela chegou no Brasil. Né? E aí eu vou chamar a atenção para o caso do Mato Grosso do Sul. Então, a gente está falando do dia 15 de outubro desse ano, né? Teve uma ocorrência muito noticiada, principalmente no Mato Grosso do Sul. Aqui é a imagem, então, dessa frente fria, que já avançou, já estava tomando conta da região sul, já virando o tempo, né, no Mato Grosso do Sul, que está aqui. Aqui é só um desenho, à direita, é só um desenho esquemático da frente fria propriamente dita, né? A gente, meteorologista, vai e desenha onde está a frente fria. Mais ou menos isso, é uma cartinha que desenha ali onde está a frente fria. E nesse dia também a gente teve muitos focos de queimadas, né? Sobretudo essa região do sul da Amazônia, na região do Pantanal, fora do Brasil também, na Bolívia. Né? E como eu falei antes, o que ocorre? Né? Quando a frente fria vai chegando, os ventos estão de norte, até que a fria chegue, né? E ela vira os ventos de sul e ele esfria, vem vento, vem chuva, vem tudo, né? Muda realmente o tempo. Então, a gente estava tendo muito transporte de fumaça, né, dessas queimadas, esses aglomerados que tinham aqui nessas áreas, para essa região do Pantanal, inclusive, né? Confrontando aí com a frente fria. E aí, se a gente fizer um zoom aqui nessa região mais próxima do Mato Grosso do Sul, vai ser mais ou menos essa área aqui. Então, eu estou mostrando o mapa, né? Vocês estão vendo aí o Mato Grosso do Sul, a região de Corumbá, Campo Grande, essa região toda do Pantanal, tanto do Mato Grosso do Sul quanto do Mato Grosso, né? Tem pontinhos, esses pontinhos aqui são os pontinhos de queimada, né? E lembra que também tiveram aqueles pontos de queimada fora do Brasil, né? Essa região que também, de alguma forma, influenciaram aqui para o que ocorreu. E essa aqui é uma imagem dessa área, né? Setorizada que eu mostrei, e aí a gente vê aqui, bom, isso aqui essa grande massa branca aqui seria a frente fria avançando, então muita nebulosidade alta chegando, né, encobrindo. Aqui mais adiante, na vanguarda, a gente pode ver o céu relativamente claro, né, a gente consegue ver o chão, mas consegue ver muito assim nessa imagem, também esses riscos, né, seriam
plumas de fumaça, mesmo sendo levantadas e transportadas pelo vento, né? Eu vou só virando aqui a imagem. O computador está um pouquinho lento, gente, mas vamos lá. Os focos de queimada, né, e a pluma de fumaça, né, que se casam aqui, né? Vocês conseguem ver esses riscos aqui e a propagação dessas plumas de fumaça, né, bem na frente. Vamos fazer um outro zoom aqui nessa região. Corumbá está mais ou menos nessa região, tá, gente? Vamos fazer mais um zoom. E aqui é a mesma coisa, a gente consegue ver mais de perto, né? Sol de queimada, a nuvem chegando. O que ocorreu nesse dia? Foi visualizado também tempestade de poeira nessa região, né? Muitas cidades do Mato Grosso do Sul foi varrido, assim, muitas observações de solo dessa tempestade de poeira. Só que nesse caso, do ponto de vista do satélite, a gente não conseguiu ver tão bem aquela tempestade de poeira, tal como a gente viu em Córdoba, né? No exemplo anterior que eu mostrei lá, porque nesse caso tinha muita nebulosidade encobrindo o que estava ocorrendo próximo ao solo. Então, provavelmente aqui na fronteira, mas em baixos níveis, a gente devia ter, sim, a tempestade teve, né, como observações de pessoas lá na região viram, né, a formação dessa tempestade de poeira. O que eu quero mostrar com isso, gente? Vamos lá, aqui. Só para ilustrar, então, mesmo uma coisa, eu só coloquei algumas mensagens produzidas, lidas lá nos aeroportos, tanto de Corumbá como de Campo Grande, né? Também observado muita fumaça nas horas antes, no caso de Campo Grande, de Corumbá, foi observada muita fumaça, e fumaça densa mesmo, proveniente das queimadas, né? Fortes rajadas de vento também, aí chegaram a 45 km por hora, mais tarde, posteriormente, com a chuva, chegou até quase 70 km por hora. E Campo Grande também, lá os ventos foram até mais intensos, né? Além da observação, no caso do DU é dust, é poeira em inglês, né? Os ventos chegaram até 95 km por hora. Então, foi algo bem impactante, né? Na época ali, a gente teve muitas notícias da imprensa, né? O Mato Grosso do Sul, praticamente, algumas cidades de São Paulo também, do oeste de São Paulo, também visualizaram essa mudança de tempo e a tempestade de poeira. Teve, infelizmente, a gente teve mortos, né? Ocorrência aí de mortes na região do Pantanal. Então, foi muito noticiado esse evento aí. Aqui a gente vê algumas imagens de quem estava no solo, né? O que aquela pessoa estava vendo, né? Então, assim, o céu ficou tenebroso, né? Preto. Aqui no caso dessa foto embaixo à direita, a gente viu que ele ficou vermelho. Vermelho por quê, gente? Porque a cobertura do solo aqui era de uma areia vermelha, né? Dessa região, provavelmente uma região um pouco agrícola, né? Então, o que ocorreu? Quando você tem ventos fortes, o vento acaba transportando, né? Realmente revolvendo tudo isso, tira do solo, levanta a poeira e você tem isso, né, para tudo quanto é lado. Então é mais ou menos essa situação que as pessoas viram. Quero mostrar aqui para vocês, né, uma animação que mostra esse processo de como ocorreu isso, né? Algumas pessoas estão chamando esse tipo de tempestade de areia de Habub, que é um termo, na verdade, roubado, né, do pessoal da Arábia, né? Lá eles têm essas coisas, tempestade de areia recorrente, né? Mas lá são outros problemas que eu por questão de semelhança, acaba associando a essa terminologia, que eu não gosto muito de aplicar aqui na nossa região, porque não é bem, né, dessa forma que ocorre. Mas, enfim, vamos tentar ver aqui a animação só um pouquinho, gente. Peço só a paciência de vocês. Eu vou tentar animar essa figura. Ver. O pessoal está até rindo aí. É que ele está bem lento, o meu computador, gente. Vocês tenham paciência e peço desculpas já de antemão. É. Bom, enquanto ele tenta se resolver aqui, eu vou contando para vocês. É uma animação que vai mostrar esse processo, tá? Do levantamento dessa nuvem de poeira, tendo visto que a gente tem uma nuvem de tempestade logo na retaguarda, tá? O engraçado é que antes de a gente
gente iniciar a aula, eu tinha feito um teste com o Webex e tinha dado certo, gente. Mas agora que é para valer, realmente o meu computador não está colaborando. Enfim, gente, é uma pena. Não estou conseguindo aqui. Ele não está me obedecendo. Bom, vou passar para frente, gente. Não está dando, não. Peço desculpa. Vou tentar ir mais uma vez aqui. Opa. Bom, veio bem a calhar porque a gente vai fazer uma pequena quebra aqui. Eu vou pedir para vocês voltarem lá no slide, mas antes, calma, gente. Eu peço que vocês olhem uma figura, uma foto, tá? Olhem essa foto. Agora eu vou pedir para vocês irem lá no slide, vai ter uma perguntinha. Na verdade é, com uma palavra só, gente. O que vocês acham que é isso que está espalhado para tudo quanto é lugar nessa foto aqui? O que vocês acham que é? Tá? Quem puder aí, acessa lá o link, aquele link do slide que a gente usou. E escrevam lá para a gente poder ver essa dinâmica ali, né, numa diagramação de nuvens, né, no final. Só dar alguns minutinhos, gente, que eu sei que eu já estou indo muito além aqui, né? Estou vendo o pessoal aqui respondendo e tal. Legal, gente. Legal. A maioria está indo no caminho certo. É, mais ou menos. Algumas aqui fugiram um pouquinho, mas tudo bem, gente. Está valendo. Bom, pessoal, eu vou parar, tá? Porque realmente, senão a gente ainda tem muito material aí para frente. Vou parar aqui a votação. Vocês devem ter visto aí o resultado, né? A maioria, a grande maioria respondeu que é areia, né? E a grande maioria errou. A segunda grande maioria acertou, cinza vulcânica. É isso aí. Vamos lá ver o que ocorreu aqui, tá, gente? Esse não foi o Saara o culpado. Isso foi um evento que ocorreu no Caribe, foi um vulcão, me perdoe a pronúncia, Soufriere. É um vulcão que fica nessa região aqui de São Vicente, é uma ilha de São Vicente e Granadinas, fica mais ou menos nessa área da seta, aqui apontando, no Caribe. Né? Essas fotos aqui embaixo à esquerda é de um observador na própria ilha, que viu o vulcão ali, né, em atividade, cuspindo cinza vulcânica, né, imenso, assim, tenebroso. Foi um evento bem extenso, né, levou cinzas vulcânicas não só para toda a ilha, quanto para ilhas vizinhas, também Barbados, também ficou toda respingada de cinzas. A Organização Pan-Americana de Saúde chegou a fazer até uma campanha para donativos, né? Porque mais de 20 mil pessoas foram impactadas, sobretudo as que moravam nas áreas mais de risco dessa ilha. Então, muita gente até perdeu as moradias, foi catastrófico de verdade. Tá? Essa animação aqui mostra, é uma animação de satélite, do GOES, alta resolução temporal, é, mostra essa erupção. Mas olha o bacana dessa imagem. Ela está correspondendo a um período da manhã, do início da manhã, que ocorre amanhã. Né? Ou em que vocês conseguem ver até uma sombra aqui, né? À esquerda dessa erupção vulcânica. Isso em função mesmo da posição do Sol, né? Da energia solar batendo do lado oeste e fazendo a sombra do lado oeste. Né? E a gente vê esse desenvolvimento vertical dessa erupção muito bem definida, né? Numa imagem como essa. Foi bem interessante. E a gente vê outras características interessantes aqui também, que foram ondas atmosféricas geradas por esse impacto, né? É como se fosse uma bomba mesmo, uma opção. Então, isso acaba gerando ondas atmosféricas, que até dá para ver nessa imagem, que eu não estou conseguindo nem movimentar o mouse aqui, porque meu computador realmente ele não está aguentando essas animações. Estou judiando dele. Mas vamos lá, vamos seguir. Isso não é tão importante. Mas
importante é que a gente conseguiu a erupção. E um outro produto também que foi possível ver essa erupção foi um produto de RGB, também chamado de dióxido de enxofre. Ele tem o propósito de realçar realmente o dióxido de enxofre, né, que estão nessas corzinhas mais quentes, né, laranjadas, avermelhadas, que foram produzidas por essa erupção. O painel à direita aqui é um produto de um órgão, é um órgão da aviação internacional, né? Ela tem um monitoramento em várias regiões do globo, voltadas justamente para erupções vulcânicas. Né? No caso aqui, eles produziram avisos, né, para essa erupção, e aqui eles fizeram pequenas previsões, né, de curto prazo, tentando alertar as pessoas para onde essa pluma gigantesca ia atingir, atingir em extensão, né, espacial e também temporal. Bom, gente, voltando aqui para a América do Sul, inverno desse ano, o que aconteceu? Mostrando rapidamente aqui um caso bem interessante, que foi, na verdade, um desenvolvimento de um ciclone. Deu muito o que falar no mundo da meteorologia. Né? Isso aqui é uma imagem de satélite, um satélite GOES, no canal do infravermelho. A gente vê essa característica aqui, vocês estão vendo essa circulação, né? Um redemoinho aqui. Isso daqui foi um ciclone que se formou nessa região entre Uruguai e Argentina, aqui na costa, né? Aqui a gente tinha uma frente fria associada, enfim. Esse tema foi bem interessante, a gente pode tentar analisar ele de várias formas, inclusive, não só com imagens de satélite, aqui de fundo, todo colorido, à esquerda, é uma composição também de RGB, chamado Hermes, que para o meteorologista tem assim uma visualização tridimensional do que ocorre na atmosfera, que é fantástico, né? A gente consegue ver as massas diárias que vêm de altos níveis, de baixos níveis, é muito interessante, além da própria nebulosidade em branco aqui. E aqui, no caso dessa figura, eu aliei dados de modelo também, que são muito interessantes para a gente, nesse tipo de composição, que a gente consegue ver. O modelo está apontando, né, uma circulação de pressão, de baixa pressão, então é a formação do ciclone em si, né? O ciclone, o que ele é? É uma área de baixa pressão, com ventos muito fortes. Né? Então, basicamente é isso. Só para ilustrar, né, à direita são anomalias de temperatura da superfície do mar, ou seja, é o que é fora do normal, acima ou abaixo, a temperatura acima ou abaixo da média. Então, no geral, a gente consegue ver que nessa região, mais ou menos onde formou o ciclone, a gente tinha águas acima da temperatura normal, então águas mais quentes. Essa interação oceano-atmosfera foi muito importante até para a formação desse ciclone no período lá que houve. Aqui é uma foto, uma imagem, uma animação mais próxima, né, dessa região entre aqui a costa, né, do Uruguai e Argentina, e a gente vê bem informadinho, parecendo, lembrando até aqueles furacões que a gente vê no hemisfério norte, atingindo ali, né, Estados Unidos, né, e tal. Ele levou até, esse caso da tempestade, ele recebeu um nome, né, tempestade subtropical Raoni. Tá? A gente também tem uma escala aí de nomes aí que eventualmente são acionadas para denominar certos sistemas. Tá? E por falar em tempestades, né, outra grandeza muito importante que é interessante a gente ver e que o satélite, no caso GOES, nos fornece é o monitoramento de descargas elétricas. Então, o satélite GOES, ele tem um instrumento chamado GLL, que observa descargas. Aí, assim, descargas de todos os tipos, tá, gente? Pode ser as que chegam no solo, as que ficam entre as nuvens, ou entre uma nuvem e outra, ou dentro da nuvem, enfim, é o total, descargas elétricas. Né? Isso é muito interessante para a gente prever tempestades severas, como, por exemplo, nesse caso aqui, que ocorreu no ano passado, né, que foi assim muito impactante, principalmente para a região sul. Né? A gente vê isso aqui nesse produto RGB, junto com essas manchas, né, mais reluzentes aqui, são descargas elétricas do GNM. Então, a gente consegue ver, quando a gente une as duas informações, onde que está a pior da atividade de tempestade daquele sistema, tá? No caso, como nesse que a gente viu no ano passado.
Rapidamente, gente, queria falar só um pouquinho sobre previsão climática, né? Então, assim, por enquanto a gente falou sobre tempo, sobre monitoramento, sobre previsão. Também é possível a gente fazer o mesmo monitoramento, mas aí considerando prazos maiores, como a Simone falou, né? Então, a gente usa dados para monitorar tanto o globo, vários dados também para monitorar a região, a nossa região mais próxima. Então, são diversos dados, tá? Aqui eu só coloquei alguns exemplos. A finalidade é a gente utilizar realmente a solução que os modelos, né, meteorológicos de clima nos dão, então eles dão lá uma solução numérica e cabe ao meteorologista com experiência olhar o que está ocorrendo, as condições de monitoramento atual, com o que o modelo está prevendo e fazer uma previsão final, que aí é o usuário que vai usar, que vai utilizar essa informação, tá certo? Gente, muito obrigada. Desculpa estender. Vou voltar para a Simone, tá? Que ela vai finalizar com mais alguns casos interessantes aí para a gente continuar. Obrigada. Vou ter que compartilhar, eu vou ser mais breve possível. Vou ver aqui onde está a minha apresentação. Essa aqui. Mostrando algumas das atividades que a gente realiza, tá? Eu vou deixar esses materiais com vocês também. Não vai dar tempo da gente falar tudo que tem, é muito material, é muita informação também, né? Mas aqui eu também trouxe um caso, até um caso que eu participei, que foi quando houve essa erupção em junho de 2011, e aí teve as cinzas, né, do vulcão chileno que entrou em erupção, e aí no Brasil as autoridades queriam saber se essa pluma de cinza iria chegar até o Brasil e se teria problemas, principalmente por questões da aviação, que o vulcão ele emite várias partículas e também aí gases, né, que são danosos à turbina do avião. Então, aí por causa disso, então a gente recebeu essa informação e nós tivemos que desenvolver um produto assim, muito em cima da hora, né? Assim, tipo, era para hoje, era para aquela análise, tinha que analisar, tinha que fazer a questão do monitoramento. Então a gente fez esse monitoramento em duas frentes, né? A minha divisão, né? A divisão na qual eu estou, né? Alocada. A gente fez um produto chamado de satélite, que é as imagens, né? De satélite, analisando, e um outro grupo falando sobre o modelo de previsão. Então, aí vocês têm essas duas imagens, né? Aí, satélite e o modelo, tá? O modelo, ele estava fazendo a previsão do que ia acontecer nos próximos, né? Nos próximos horários, né? E nós aí estávamos interessados em verificar se o que o modelo estava prevendo era exatamente aquilo que os dados observacionais de satélite nos colocavam. Então, o que vocês olham nessa imagem aí de satélite são os traços das cinzas do vulcão. O vulcão ele tem uma característica de alvo bastante diferente, ele tem um sinal diferente do que as nuvens. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí no satélite, é uma satélite do infravermelho e tem aí em colorido uma diferença de um canal menos o outro, tá? Que a nuvem daria um sinal totalmente diferente, mas a cinza ela tem dá para ver bem certinho o contraste dela, tá? Quando essa cinza estava embaixo da nebulosidade, aí não era possível, mas como vocês podem observar, o modelo realmente estava prevendo muito bem, né, essa questão de como que ia se dar o deslocamento da cinza vulcânica, né? E aí eu coloco só uma animação para vocês olharem, não sei se vocês estão aí conseguindo seguir, mas vocês observam que, sim, a pluma acabou chegando sobre o Brasil e, na verdade, ela deu uma volta ao redor ao redor do planeta, né? Então ele chega depois de 12 dias, ele chega na costa, tá? Essa região aqui não é bem bem a pluma, tá? Ela vem mais ao sul. E aqui a gente tem um corte, porque essa aqui é um satélite geoestacionário da Europa, tá? Então você pode ver aí que é uma animação, uma composição, como se você fizesse aí, alguém colocou no chat, né? É como se você pegasse várias imagens dos filmes antigos e fizesse aí, colocasse uma imagem, uma sequência de imagens, né? Então a gente conseguiu realmente verificar e desenvolver esse produto e a gente assim teve menos de 24 horas assim, a gente tinha que
realmente colocar isso em operação, né? Então aí ele levou vários dias aí para chegar até o Brasil, mas era uma informação assim importante, né? Aí só o modelo também, foi um trabalho, né? Como que foi o deslocamento. E também no ano retrasado, não, no ano passado, eles nos perguntaram, né? Uma das perguntas que vieram para a nossa divisão é que com a questão do início da pandemia, né? Quando a gente começou a fazer todos os processos de fechar escolas, e aí, né, bem no início mesmo, aí em março, ó, 31/3 até 4/4, que são essas duas imagens aí, que são dados de NO2, né? Houve muito questionamento aí, né? Essa questão do parado da circulação dos automóveis, né? Teve aí a parada também dos caminhoneiros. Isso deu uma mudança nas condições aí atmosféricas, na qualidade do ar. Então, aí nós temos uma imagem para 2020 e uma imagem para 2019 para esse mesmo período. Então, observe que as cores mais quentes são os níveis do dióxido de nitroso maior, né? Então, em 2019, você vê aí que tem concentrações maiores do que nesse período ali do início da pandemia. Aqui para o ano de 2019 também, né? Também de um satélite aqui do OMI. Esse é um produto também que a gente pode obter, né? Aí no site da NASA, do Giovanni, né? É um site bem interessante lá. Depois eu acho que eu coloco lá nos meus slides finais o link. Lá vocês podem encontrar muitas informações também de imagens de satélite e de você mesmo usar as ferramentas que tem lá para você extrair as informações. E de lá que eu tirei essa evolução temporal da concentração do NO2. E esses aqui em vermelho, né, essas setinhas, são bem as regiões dos finais de semana. Então a gente vê, né, que tem uma redução dos níveis, né, da concentração do NO2 nos finais de semana, né? Isso aqui para o ano de 2019. Quando chega, né, então, no mesmo período para 2020, aqui começa a parar as escolas, né, as escolas públicas param no dia em torno do dia 16/3. No dia 24 começa a paralisação do comércio em São Paulo e a gente vê esse pico aqui, né? Provavelmente o pessoal saindo de casa para fazer os abastecimentos, né, na região aí. Então a gente vê que, e aquele aspecto dos finais de semana não se observa tanto, né? Então, essa também foi uma informação assim de satélite muito rápida que te passa as informações. Nesse dia aqui, eu estava olhando no dia, provavelmente no dia 5, por isso que eu analisei aí as situações do dia 1º até o dia, até o início aí do dia 5, tá? E um outro produto também que a gente desenvolve, né, na nossa divisão, que está muito associado com a questão da saúde humana, que é o índice de radiação ultravioleta. Muitos de vocês conhecem sobre a radiação UV, né? A gente faz esse monitoramento dos níveis de radiação UV que incide sobre a superfície e que tem impacto sobre a saúde humana. Aqui tem um mapa que mostra, né, o índice UV aqui para esse ano, outubro de 2007. Quanto maior os valores, maiores são os extremos do índice UV, mais altos são os índices UV. E aí a gente também classifica por cores. Observem, se a gente fazer uma associação dessas cores com o sinal de trânsito e a gente verificar quais são as medidas que a OMM aí nos mostra, né, ou que a Organização Mundial de Saúde nos indica quando tem esses níveis de radiação, se a gente olhar as cores e associar o sinal de trânsito, a gente consegue aí rapidamente entender essas codificações, né? Então, o valor 1 ou 2, né, tem as cores de verde, né? É a mesma coisa o sinal do trânsito, né? Nenhuma precaução necessária. Você pode permanecer no sol o tempo que quiser. Continue, né? 3 até o 5 são condições moderadas, depois o 6 e o 7 alto, vermelho, presta atenção, né? Laranjado, preste atenção. Vermelho, olha, parou. E o 11 é o extremo dessa escala, né? Para valores 1 e 2, então a gente permanece no sol, né? A mensagem permanece no sol o tempo que você quiser. De 3 a 7 aí existem recomendações como em horários próximos ao meio-dia procurar lugares sombreados, né? Usar camiseta, boné, protetor solar. E também para valores muito altos aí sim, né? Aquela mensagem, né? Evite o sol ao meio-dia, permaneça na sombra, use camiseta, boné e protetor solar. Essas são geralmente para condições de céu claro,
porque a Organização Mundial de Saúde, ele sugere que os centros de previsão de tempo, a porta bateu aqui, vendaval agora aqui, hein? Descrição do tempo aqui. Que façam a previsão do índice UV para os próximos dias, tá? Aqui também, esse índice UV também, ele acompanha as previsões de tempo, e ele também aqui na nossa região, na região aqui da vanguarda, né, da TV, na emissora, esses índices ultravioletas também fazem parte junto da previsão do tempo. Então, um índice que tem bastante repercussão, uma ferramenta bastante utilizada aqui nessa região, e que é utilizada para auxiliar a população, e uma ferramenta também importante na questão dos alunos, na questão do planejamento das atividades de educação física de escolas, né? Também utilizam essa informação, tá? Para a gente poder, né? Tem toda a questão da saúde e a questão das questões do câncer de pele, tem altas taxas ao longo de todos, né? Todos os anos vem aumentando as taxas de câncer de pele, e a exposição ao longo prazo é o que vem ocasionando, né, essa questão da exposição solar, tá? A gente aí tem vários estudos de colocar também efeitos na nebulosidade, tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso. Bom, para dizer que a gente tem aí os sistemas de recepção, né, o INPE, ele tem vários, né, a gente recebe as informações de satélite. Esses são os satélites aí que eu fiz uma busca, quais são os satélites que a gente recebe em nossas antenas, né? Já mostro daqui a pouquinho para vocês uma antena. A gente recebe essas informações e são elas que a gente utiliza nas questões da meteorologia, tá? A gente recebe essas imagens desde os anos 80, né? E a gente tem uma experiência muito de grande sucesso no uso do satélite de órbita geoestacionária. Nós tivemos aí ao longo de 7 anos em que o satélite ele ficou totalmente desativou as atividades na América do Norte, e a gente começou a utilizar o Brasil, né? A NASA e a NOAA, eles tornaram esse satélite totalmente voltados para a América do Sul. Então a gente pôde explorar bastante, porque antes disso, né, antes desse acontecimento, né, deles aposentarem o satélite e colocarem para um monitoramento na região do Brasil, é que quando tinha furacões na região do hemisfério norte, nós ficávamos sem imagens de satélite aqui. Lógico, eles precisavam monitorar os sistemas meteorológicos deles, então nós ficávamos sem. E aí, depois de aposentado o satélite, ele funcionou por 7 anos e funcionou muito bem aqui no Brasil, e a gente realmente fez até um sistema de validação de um módulo que eles incluíram no satélite mais recente agora, que a gente chama aí de GOES 16, tá? Que é um satélite, uma nova geração de satélites, tem muito mais canais. Antes eram 4 ou 5 canais, agora nós temos 16 canais, resolução temporal e espacial melhor também. E aí a gente fez uma análise do uso de uma calibração em solo das imagens, e a gente ajudou nesse processo, né, para que eles pudessem incluir no sistema novo do GOES 16, né? E além de várias outras atividades que a gente descreve nesse artigo da importância do INPE nessa questão da melhoria, do uso das informações de satélite para nossa região, e também de como a gente colaborou com outros países, né? Então, assim, o Brasil, apesar de a gente utilizar imagens de outras regiões, a gente também produz muita coisa, e a gente também colabora com várias atividades desse sistema que existe, né, do sistema de observação. Só para mostrar uma antena, e aqui eu faço com bastante, assim, orgulho que eu falo, essa aqui é uma estação, uma antena que recebe as informações do GOES 16, essa nova geração que recebe todas as imagens do GOES 16, das imagens recentes que vocês viram com a Regina aí, das apresentações dela. E essa estação, ela denominou ela como Sérgio Pereira, porque nós temos esse senhor que vocês olham aqui, é um nosso colega, tem mais de 45 anos trabalhando no INPE, tá? Com muita dedicação, então nós colegas, né, e o INPE como um todo, para poder homenageá-lo, a gente denominou a estação Sérgio Pereira, tá?
Bom, e nós temos aí vários produtos que estão disponíveis, né, no nosso site, precipitação, sistemas convectivos, que são esses sistemas de nebulosidade que têm forte probabilidade de ocorrência de chuvas e tempestades, classificação de nuvens, ventos, nevoeiro, a radiação onda curta e radiação de onda longa, que é o tema que eu trabalho, temperatura da superfície do mar e outros produtos podem ser incluídos. E aí eu coloco um link de referências, que eu acho que é bastante interessante, muito daquelas imagens que nós mostramos para vocês nessas aulas e também que a Regina, né, falou de outras agências, também estão aqui nesse link. Tá? E assim a gente agradece pela atenção e estamos abertos aí às perguntas. Gente, muito obrigada aí pelos elogios. Estava aqui olhando o chat. Obrigada mesmo.